Começou com o Milei recebendo representantes do Comando Sul das Forças Armadas dos Estados Unidos. O pessoal foi até o sul da Argentina, foi até a Patagônia. Inclusive, há uma região onde há a expectativa de realização de obras contratadas entre Argentina e China pelo governo anterior. E o Milei basicamente foi lá e ofereceu aos oficiais americanos do Comando Sul a possibilidade de se instalarem ali, de os Estados Unidos terem uma base militar permanente, pois, na Argentina. E que lhe daria amplo controle naval sobre a navegação entre a América do Sul e Antártica e, obviamente, navios que vêm descendo ou pelo Pacífico ou pelo Atlântico em direção ao Polo Sul, ou que vão passar de um oceano para o outro. É um local de uma importância óbvia para os militares americanos. Ter a possibilidade de controlar aquela região e controlar, inclusive, o transporte marítimo, seja civil, comercial ou militar, é um negócio que eles não esperavam. E o Milei ofereceu, inclusive, aí entram os negócios, a possibilidade de participação americana na exploração de xisto, que é uma das maneiras, né, o petróleo de xisto, uma das maneiras de você obter o petróleo. A Argentina e os Estados Unidos têm reservas importantes de xisto. Os Estados Unidos conseguiram reduzir consideravelmente a dependência de petróleo externo, exatamente pela produção do xisto. Mas o processo foi se tornando caro, o consumo interno é gigantesco, quase que nada sobra da produção local, que tende a abastecer o mercado interno. Os Estados Unidos acabam buscando óleo e derivados em outros mercados. E, de repente, a possibilidade de terem exploração de xisto na Argentina. Agora, Milei resolveu comprar 24 caças F-16 da Dinamarca, utilizando de cara 300 milhões de dólares, no momento em que o próprio Milei e seus ministros falam da necessidade de cortar. Restaurantes populares estão sendo atingidos. Estão sem verba. Aqueles que dependiam de assistência governamental. Os estados não estão recebendo os repasses a que têm direito. E tudo em nome do superávit e do equilíbrio fiscal. Conseguir superávit assim, como o Milei conseguiu, é moleza. Você simplesmente fecha o cofre. Mas é ilegal no que se refere aos repasses para os estados. É uma obrigação do governo central. E é injusto. E é canalha ao inviabilizar esses restaurantes populares, esses locais de venda de comida barata, quando hoje o próprio Milei tem admitido que há milhões de argentinos passando fome.
57% da população foi empurrada para a pobreza. 15% da população, extrema pobreza, miséria. Então, fazer superávit assim é moleza, é fácil. Não foi o Milei que produziu essa situação. Isso vem de anos e anos da combinação terrível de corrupção com incompetência nos governos argentinos. Incompetência brava. Inclusive no governo do Alberto Fernandes. Porém, o remédio sugerido, defendido, receitado pelo Javier Milei é veneno. Porque você aposta na recessão para reduzir a inflação. Funciona, sempre funciona. A não ser quando as distorções estruturais são tais, os problemas estruturais são tais, que você produz o fenômeno da estagflação, que é a combinação da economia estagnante com a inflação subindo. E a recessão em que mergulha a Argentina profundamente, e o Brasil sabe muito bem disso, porque o Brasil vende muita coisa para a Argentina. E as vendas estão desabando. A demanda foi lá para baixo, despencou. E aí, claro, se há menos consumo, a indústria lá contrata menos, os distribuidores contratam menos, compram menos. E o Brasil é o grande parceiro da Argentina, e a Argentina está entre os 3 grandes parceiros brasileiros, só abaixo de China e Estados Unidos. Despencou o consumo interno. Aí, é claro, os preços descem. Se você passa a ter menos demanda do que oferta, não porque a oferta tenha subido, porque também há uma crise de oferta na Argentina, mas se você tem mais oferta do que demanda, os preços descem, é inevitável. A velha lei da oferta e da procura. Mas mesmo nesse cenário, um país empobrecido, com milhões atirados à miséria, um governo que diz que o negócio é cortar gasto, é não gastar, não tem repasse para Estado, não tem dinheiro para programas populares, programas assistenciais, resolve gastar 300 milhões de dólares para comprar 24 caças velhos da Dinamarca. A Dinamarca não quer saber. Você quer comprar? Você tem dinheiro? Pronto, leva os aviões. Até porque a Dinamarca vai renovando o seu estoque de caças. Vai comprando aviões mais modernos, produzidos pelos Estados Unidos e agora também pela Suécia, né? Que entrou para a turminha da OTAN. Mas aí vem o passo seguinte. Milei quer que a Argentina se torne parceiro global da OTAN. Fez o pedido formal. Isso não significa ingresso na OTAN e não significa sujeitar o país ao estatuto da OTAN, que, por exemplo, diz que se um país membro é atacado, todos são atacados. E, portanto, a resposta vem de todos. Então, se alguém ataca a Polônia ou ataca a Inglaterra, o estatuto da OTAN exige que todos respondam, que a OTAN responda, como se toda ela tivesse sido atacada. A Argentina não ficará obrigada a esse tipo de item estatutário. Já há um país sul-americano, parceiro global da OTAN, é a Colômbia. É o único.
É único. E isso não foi feito no governo do Gustavo Petro. Já tem uns 5 anos. Além de 5 que a OTAN levou para aprovar a Colômbia como um parceiro global. E aí, o Luiz Petri, que é o ministro da Defesa, se reuniu lá em Bruxelas com Mircea Joana, secretário-geral adjunto do organismo. Joana disse que a OTAN gostou demais da ideia. Mas é claro, olha aí, já estão até comprando aviões. E mais, estão oferecendo o controle naval do Mar do Sul, do estreito mais perigoso. E aquilo é estratégico, porque te dá acesso ao Pacífico e Atlântico. Ao mesmo tempo, para o Comando Sul, uma beleza. E, de repente, o convite aos Estados Unidos vem acompanhado do pedido para que o país seja recebido pela OTAN como parceiro global. Operações de paz. E operação de paz da OTAN. A OTAN faz operações de guerra, de destruição, de conspiração, de derrubada do governo, de governos, sempre com as decisões emanando dos Estados Unidos. Ninguém mais apita ali. É igual o G7. Itália, Canadá, Japão, Reino Unido, França, Alemanha, só abaixam a cabeça e dizem sim aos Estados Unidos. Não contrariam nada. Até o Japão tinha uma postura mais independente, foi lá agora. O Fumio, para dizer ao Congresso dos Estados Unidos: nós reconhecemos vossa liderança global, o quanto estáis cansados de exercer essa liderança, mas não desistam, precisamos de vós nessa liderança. Tenha paciência. Imagine como japoneses mais velhos, que conhecem e que viveram a história, receberam essa declaração de seu primeiro-ministro. Milei parece enxergar a Argentina, e é assim que ele a trata, como um protetorado dos Estados Unidos. Então, nada mais natural para quem está desde a posse bajulando a União Europeia e os Estados Unidos, bajulando, nada mais natural que ele peça para ser parceiro global. Isso não, além das operações ditas de paz, você tem operações de ciberdefesa, da luta contra a desinformação, e resta saber quem é o sábio que determina o que é informação, o que é desinformação, sem qualquer manipulação política. E segurança marítima. E é aí que entra o sul da Argentina. Aí que entra a Patagônia. Imagine o Chile. Faz fronteira ali com a Argentina, naquela região. De repente, olhar para o outro lado e ver uma base americana. Então nós temos Milei e Maduro, inimigos entre si, se detestam, mas fazendo a mesma coisa, atraindo os Estados Unidos para a América do Sul, para que aqui tenham bases militares. O Maduro, por causa de Essequibo, está dando aos Estados Unidos a desculpa, o motivo que eles buscam há décadas
para a instalação de uma base permanente na Amazônia. Isso é um sonho do Departamento de Defesa, o Pentágono, e do Departamento de Estado. É um sonho antigo. E o Maduro, de repente, dá a letra. E no sul, você sai da Amazônia, percorre de norte a sul, chega ao sul da Argentina, ao extremo sul do continente, a Patagônia, e coloca uma outra base militar, uma no norte, uma no sul. Então, Milei, além da confusão teórica que faz de maneira filistina, além de ter embarcado nessa contradição em termos, que é o tal anarcocapitalismo, que é obviamente uma grande balela, não há capitalismo sem Estado, e o anarquismo é a negação do Estado. E não há anarquismo se há modo capitalista de produção. Então há uma contradição incontornável. Além disso, e além de gritar liberdade, mas é liberdade para quem? Para as empresas, não para os trabalhadores. Pelo contrário, ele quer arrancar direitos dos trabalhadores. Ele expressa a nova face do capitalismo, nova, mas que é construída há um século, pelo capitalismo financeiro, que destruiu os capitães da indústria, os barões, os vistos como heróis da burguesia, gente corajosa que partia para a iniciativa individual, da produção, da comercialização, no mundo da concorrência, precisando sempre buscar produzir coisas boas, porém baratas, e aí a necessidade de reduzir custos. Essa gente foi varrida pelo capitalismo financeiro. E o capitalismo financeiro, ele exige planejamento. O capitalismo original, genuíno, da iniciativa pessoal, de um certo caos pela ausência de planejamento, dá lugar a um amplo e incontestável planejamento. Global, inclusive da divisão internacional do trabalho. E o Milei é apenas uma expressão destes tempos. Arranquemos os direitos dos trabalhadores, voltemos ao capitalismo da primeira metade do século XIX, voltemos a Manchester, não é? Sem regras, sem direitos. Esse é o Milei. Liberdade para ele não é liberdade para os trabalhadores. Para quem só tem a mão de obra, a sua própria força de trabalho para negociar. É a liberdade para o capital, para os grandes bancos, para multinacionais, que inclusive passam a ter caminho aberto para engolirem a indústria argentina, para dizimarem a indústria argentina. E aí a Argentina volta àquela condição de mera exportadora de comida, principalmente carne, soja. É isso que Milei chama de capitalismo moderno. Mas não bastasse isso, ele quer seu país reduzido à sujeição militar e política aos Estados Unidos. E por extensão agora a OTAN, já que a OTAN é constituída de países, todos eles, que obedecem invariavelmente às decisões dos Estados Unidos. Não obedeciam quando tinha o sentimento de um De Gaulle. O De Gaulle peitava os Estados Unidos. Inclusive retirou a França
das operações militares da OTAN. Removeu. Não tem De Gaulle. Você tem um Macron. Como é que você vai comparar De Gaulle com o Macron? Hoje você tem o Olaf Scholz na Alemanha, que ouviu caladinho o Biden dizer que o segundo gasoduto Rússia-Alemanha não seria ativado, seria desligado. E depois houve um atentado contra o gasoduto, o Nord Stream, e quem fez aquele atentado, o mundo sabe que foram os Estados Unidos com a ajuda britânica, porque eles sabem fazer isso. Quem sabe fazer isso? Os Estados Unidos, o Reino Unido e a Rússia. Talvez a China. São operações no fundo do mar. Meloni, que falou que ia resgatar a soberania italiana, que nada, virou embaixadora da Casa Branca em Roma. Sunak, o Sunak, que não inaugurou, mas aprofundou a submissão do Reino Unido aos Estados Unidos, que já estava escancarada com David Cameron, que agora é o secretário de Relações Internacionais, e principalmente com Boris Johnson, né? Vergonhoso governo de Boris Johnson. Sunak é isso. Então, aderir à OTAN é aderir a esse mecanismo, a essa lógica. Washington determina, estabelece as políticas, as ações e todos seguem. Inclusive o senhor Stoltenberg, cujo mandato foi renovado por exigência dos Estados Unidos como secretário-geral da OTAN e que é uma vergonha. É um sujeito que defende posições vergonhosas e é um fomentador da guerra na Ucrânia. É alguém que alimenta diariamente a guerra na Ucrânia. Milei se encanta com esse mundo e quer aderir, quer que a Argentina esteja incluída como um protetorado econômico, político, militar. Ele está atirando a soberania argentina nas águas geladas, meu caro Danilo Lobato.